sujeitai-os a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o conselho que o Tiago dá para mim, dá para você, nós temos um inimigo e o Tiago diz: resistam a ele. E vai chegar um momento que ele vai fugir. Por um caminho o inimigo virá contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá de vós, tá bom? Nós temos um inimigo, o Satanás, mas lembre-se que ele já está derrotado, gente. Jesus derrotou o diabo há 2000 anos atrás lá da cruz. Expôs o diabo publicamente e desde dele sobre o diabo ele triunfou. Então o teu inimigo já está derrotado, mas ele e você temos que resisti-lo. Resistir em nome de Jesus Cristo. Essa palavra resistir, gente, no grego, quando o diabo ele disse assim, olha, resistam ao diabo. Essa palavra resistir significa que você tem que se opor ao inimigo, tá bom? Se opor. Também significa suportar. Nós passamos lutas, dificuldades, mas nós temos que suportar firmes na fé, porque nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Essa palavra também no grego significa estar em pé, ficar de pé. Significa ficar de pé. Diante dos obstáculos, diante das dificuldades, você tem que ficar de pé. Não pode se prostrar diante das dificuldades, diante dos problemas que se colocam diante de você. E um dia, gente, o Josué perdeu uma batalha. A equipe de Josué, os soldados de Josué perderam uma batalha e Josué, então, se prostrou e começou a orar a Deus. E Deus falou assim para ele: Josué, por que você está prostrado? Levanta-te, eu vou falar contigo. Se levanta. Ele se levantou. Deus falou com ele, depois ele foi lá e venceu a batalha. Josué, se levanta, eu vou falar contigo. Então, você que está aqui assistindo, você não pode ficar prostrado diante dos problemas, das dificuldades. Você tem que se levantar diante do inimigo, tá bom? A história de Davi, você conhece? Que Davi chegou em Ziclag, o inimigo tinha destruído tudo, sequestrava a família de Davi. E o Davi e o exército choraram muito. Choraram até que não tinham mais forças para chorar, diz a Bíblia. Aí choraram muito. Até que diz a Bíblia que Davi se esforçou no Senhor. E Davi perguntou: Deus, eu devo perseguir os meus inimigos? E Deus falou: Davi, pode perseguir porque você vai trazer tudo de volta. Enquanto Davi estava chorando, prostrado e desanimado, nada estava acontecendo. O Davi teve que se esforçar, gente. Ele teve que se levantar espiritualmente. Então, você que está me assistindo, não adianta ficar prostrado. Não adianta desanimar, tá bom? Você tem que levantar sua cabeça. Quando Moisés morreu, Deus disse assim para ele: meu servo Moisés morreu, agora é você. Esposa-te. Tenha bom ânimo, Josué. Eu serei contigo, como eu fui com Moisés. Eu serei contigo, tá bom? Então, resiste um diálogo. É você ficar de pé e não deixar que ele te desanime, tá bom? É você ficar de pé diante das dificuldades, diante dos desafios. Elias foi ameaçado pela rainha Jezabel. E o que ele fez? Fugiu para o deserto. Chegou lá no deserto, Elias pediu a morte. Pediu a morte. Então ele deitou, começou a dormir de todo desanimado que estava. O anjo acordou ele. Um anjo de Deus levou pão e água e falou: Elias, come e bebe. Mas ele estava tão desanimado, gente, que ele voltou a dormir. O anjo acordou novamente, levou mais pão e água e falou: Elias, come. Ele comeu e bebeu aquele pão. E com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites no deserto. Então, resistir é você ficar de pé diante das dificuldades. Então, quando você, gente, estiver passando dificuldades, quando você estiver desanimado, faça como Elias. Coma pão e beba água. Quem é o nosso pão da vida? É Jesus Cristo. E a água é o Espírito Santo. Coma pão, se alimente de Jesus e beba água, tá bom? Beber água é falar em línguas,
falar na língua do Espírito Santo, orar em línguas, porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, e do nosso interior, nós que somos cristãos, nós que já aceitamos Cristo, do nosso interior flui rios de água viva. Aleluia! Então resista ao diabo, fique de pé. Não deixe o diabo fazer você prostrar na depressão, não deixe o diabo fazer você ficar prostrado diante dos problemas, na depressão, no desânimo. Então ele disse: resistam ao diabo. Mas você resiste ele, gente, sabendo que ele está derrotado. Você não vai vencer um diabo. O diabo já está vencido. Mas ele se levanta contra nós. Por isso nós temos que resistir. Então ele disse: resistam, fiquem de pé. Então, se você está prostrado espiritualmente, desanimado, na depressão, levanta-te. Olha que versículo bonito, gente. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque já vinha a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Tá bom? E outro significado dessa palavra existir do grego significa recusar ser empurrado para trás. Vamos supor que você está em uma disputa com alguém. Você empurra a pessoa, ela empurra você. Então resistir é você recusar, é você não dar um passo para trás. É você se opor, ficar firme e não dar um passo para trás. Você não permite o inimigo empurrar você para trás. Isso é resistir. O diabo está ali, o diabo é teimoso, as lutas estão ali, as dificuldades, mas você fica firme. Você não vai ceder terreno, porque quem tem que fugir é ele. O Tiago, ele diz: resista ao diabo, ele tem que fugir de você. Resista à luta e você vai vencê-lo em nome de Jesus Cristo. Lembre-se, teu inimigo está derrotado. Lá na cruz, há 2000 anos, Jesus derrotou eu. Você não tem que vencer o diabo, tá bom? Você resiste ao diabo da vitória. Você não vai vencê-lo. Lembre-se, o teu inimigo está derrotado. Por isso que o Paulo disse: eu combati com combate. Que combate bom, gente? O nosso inimigo está derrotado. É claro que ele vai resistir, ele vai se levantar contra nós, sim, mas ele vai se levantar contra com Golias. Golias se levantou e o que aconteceu com ele? Caiu por terra. Assim é quando o inimigo se levantar na sua vida. Ele vai se levantar para cair por terra em nome de Jesus. Você crê? Diga: assim seja na minha vida, em nome de Jesus. Então, gente, é você se recusar a dar o passo para trás. Um dia o Pedro disse assim: um diabo qual seu adversário anda em derredor buscando a quem possa tragar. Ele busca a quem possa tragar. Ele não pode tragar a mim e a você. O diabo não pode tragar o cristão. Não, não, você que está me assistindo. Você já aceitou Jesus na tua vida? Você que está me assistindo, já? Então você é lavado pelo sangue de Cristo. Ele não pode tragar você. Ele busca quem pode tragar o cristão. Ele não pode tragar porque o cristão está guardado pelo sangue de Cristo, igual lá no Egito. Meia-noite o anjo da morte passou na saída do povo de Israel lá no Egito, na última praga, na morte dos primogênitos. E na casa que tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entrava. Aonde não tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte entrava e matava por primogênito. Então, você que está me assistindo, você é lavado pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus te protege. O diabo olha para nós e vê: esse aí tem o sangue do cordeiro. Esse aí eu não posso tragar. Aquele lá não tem o sangue o sangue de Jesus, eu vou tragar ele. Então ele busca a quem possa tragar. E o Pedro falou para mim, para você, ele disse assim: olha, ao qual resisti firmes na fé. Olha só, mais uma vez, o Pedro: resistam firmes. Como, Pedro? Na fé. É assim que você resiste ao diabo. Na fé. A luta se levanta, o diabo trouxe uma doença para o teu corpo, então você resiste firme na fé. Como? Você fica firme dizendo: pelas feridas de Jesus eu estou curado. Os sintomas estão ali e você fala: estou curado pelas feridas de Jesus. O que Cristo é, eu sou testemunho. Uma oração boa para você fazer. Como ele é, o João disse, nós somos testemunho. O que Cristo é, eu e você somos. Vocês que estão me assistindo, escreva aqui embaixo assim: olha, o que Cristo é, eu sou neste mundo. Escreva aqui.
Cristo é justo, então você tem que crer, eu sou justo, porque o que ele é, eu sou. Cristo é a justiça de Deus, então você tem que crer, eu sou a justiça de Deus. Cristo, Cristo é o Filho amado de Deus. Deus não falou para ele, esse é o meu Filho amado? Então, se Cristo é o Filho amado de Deus, você é o Filho amado de Deus. Escreva aqui, gente, o que Cristo é, eu sou o Filho amado, eu sou a justiça de Deus, eu sou justo, eu sou santo, sou salvo pela graça. E eu aprendi a fazer essa oração, olha só, o que Cristo é, eu sou. Vamos supor, né, na época que eu fiquei com Covid, gente, eu sofria muito com falta de ar. Então eu orava da seguinte maneira, eu falava assim: olha, o que Cristo é, eu sou, meu pulmão é o pulmão de Cristo. O pulmão de Cristo está doente? Não. Então meu pulmão está curado em nome de Jesus. Era assim que eu orava. Apareceu um exemplo, né? Você está com dor de cabeça. Você fala: o que Cristo é, eu sou deste mundo. A cabeça de Cristo está doendo? Não. Então pela fé eu estou curado em nome de Jesus Cristo. Você está entendendo, gente? É uma oração que você faz. E a Bíblia diz que eu sou o corpo de Cristo. Eu e você somos o corpo de Cristo. E agora eu te pergunto, o corpo de Cristo tem doença? Jesus está à destra de Deus lá no céu com alguma doença? É claro que não. Então comece a orar dessa maneira: eu sou o corpo de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, meu corpo é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo não tem doença e eu estou curado pelas feridas de Jesus Cristo. O que isso é, eu sou, estou curado pelas feridas de Jesus Cristo. E você resiste, os sintomas vão permanecer, mas você resiste aos sintomas. Quando eu sofri com Covid, gente, foram meses sofrendo com falta de ar. E eu resisti. Essa oração que eu te ensinei aqui, eu fazia constantemente. Sofria com falta de ar, meu Deus do céu, horrível. Mas eu resisti. E depois de meses, não foi do dia para a noite, foram meses sofrendo com falta de ar. Graças a Deus, sumiu a falta de ar. Graças a Deus, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Então isso é desistir, tá bom, gente? E é fácil? É claro que não. Imagina, você está ali resistindo e você tem que lutar contra os sintomas, você tem que lutar contra os problemas. Você ora pelos seus filhos e parece que nada muda, você ora pelo seu marido, sua esposa e parece que nada muda. Isso é resistir, tá bom? É suportar também, essa palavra resistir. É você suportar, não é fácil. Mas isso é existir. E ele fugirá de vós, tá bom? O apóstolo Paulo disse, gente, que eu e você, nós temos que nos revestir da armadura de Deus, sabe para quê? Para resistir no dia mau. Todos nós passamos dias maus, todos nós. O Paulo disse: se vistam da armadura de Deus e vocês vão resistir no dia mau. Mais uma vez, a palavra resistir. Olha, todos passam pelo dia mau. Se você está passando pelo dia mau, pelo vale da sombra da morte, lembre-se, resista. Você vai descer em nome de Jesus Cristo. Talvez eu estou pregando aqui para pessoas que estão vivendo no pior momento da sua vida. Ei, resista mais um pouco. Suporte. Suporte, você vai vencer. Em nome de Jesus. É fácil? É claro que não, gente. Todos nós passamos tempos ruins. Mas lembre-se que Deus é contigo. Tá bom? Lembre-se que Deus é contigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, vocês que estão passando dias difíceis, problemas complicados, na saúde, na família, seja lá onde for, resista. Deus, ele vai te ajudar. Você vai vencer, você vai passar desse vale da sombra da morte e vai vencer esse problema, porque Deus está contigo e vai te dar vitória. Então, você que está me assistindo, não desista, ao contrário, resista. Resista, porque você vai vencer. Nós somos mais que vencedores. Está escrito na Bíblia. E eu sei que não é fácil, gente. Eu sei. Lembra lá o exemplo que eu dei de Elias para vocês? Elias pediu a morte. Eu sei que não é fácil. Eu já passei momentos difíceis também. Com certeza, mas eu resisti. E eu tenho que continuar resistindo. Porque enquanto eu e você estivermos nesse mundo,
Nós vamos passar lutas, momentos difíceis, dificuldades, mas Deus é conosco. E se Deus é conosco, quem será contra nós? Então, em todas as coisas, você é mais que vencedor. Você vai vencer. Você vai chegar do outro lado e vencer em nome de Jesus Cristo. Faça como Moisés, tá bom? Moisés foi uma pessoa resistente. Deus falou para ele: vai dar do Egito, tira o meu povo. Então ele foi conversar com o faraó e o faraó nada. O faraó, Deus falou para deixar o corpo dele ir. Não vai, Moisés, sai daqui. E Moisés aí insistindo, tentando. E o faraó, nada. O Moisés fazia sinais, começou a fazer sinais. O cajado foi jogado no chão e virou serpente. Mas aí Faraó chamou os magos dele, os feiticeiros dele, e a Bíblia diz assim, gente, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Olha só, o Paulo estava falando de pessoas que resistem à pregação do evangelho. Então ele falou assim, olha, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, Faraó falou para Moisés, Moisés, esse cajado aí foi transformado em serpente, os meus magos, os feiticeiros vão fazer igual. Chamou Janes e Jambres, que imitaram, usaram alguma artimanha, imitaram o sinal de Moisés. E eles imitavam o que Moisés fazia, o que Deus enviava, eles imitavam, tentavam fazer igual, até que chegou um momento que eles não conseguiram mais imitar aquilo que Deus enviava. Então o diabo, gente, ele tenta imitar as coisas de Deus. Deus fez a música para nós louvarmos a Ele. E hoje, olha as músicas indecentes que existem. Tá bom? Olha só quantas músicas indecentes. E o louvor quem criou foi Deus. A música Deus criou para nós louvarmos a Ele. E o diabo vem e ajuda a criar essas músicas indecentes. Então, como eles resistiram a Moisés, mas também Moisés resistiu, nós temos que resistir, gente. Moisés resistiu. Deus mandou uma praga e o faraó nada. E Moisés teve que resistir. Deus mandou a segunda praga e faraó nada. Se Moisés desistisse, Deus chega para mim, deu, já tentei várias vezes. Terceira praga e faraó nada. Quarta, quinta, sexta praga e faraó nada. E Moisés firme, Deus falou, vai acontecer. Sétima praga, oitava praga, nona praga e nada. E Moisés resistindo. Nós temos que resistir igual a Moisés. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, mas também Moisés resistiu a eles, resistiu firme, até que veio a última praga. E Moisés desistiu. Olha quantas vezes. Se você estivesse no lugar de Moisés, você já teria desistido? Em qual praga você teria desistido? Ou não? Você iria até o final. Então, na 10ª praga, veio, matou os primogênitos e Faraó deixou o povo ir. Mas o inimigo é astuto. O que Faraó fez? Se arrependeu. O povo de Israel começou a sair com o Egito. Faraó se arrependeu. Vou deixar esse povo embora nada. Foi atrás de Moisés. O povo viu Faraó chegando com seus cavalos cabaneiros. Começava a entrar em desespero. Moisés falou, calma gente, calma, aquietai-vos e veja o livramento que Deus vai dar. Faraó que vocês estão vendo hoje, nunca mais vereis para sempre. Até o último instante. Moisés resistindo a Faraó. Aleluia. É assim que vocês têm que resistir ao diabo. Tá bom? Você vai vencer uma luta hoje, vai aparecer outra amanhã. Essa luta que você está passando, você vai vencer. Mas depois vem outra, gente. Acontece comigo, com você, sim. Foi Jesus quem disse, nesse mundo tereis aflições. Enquanto eu e você estivermos aqui, nós vamos passar lutas. As lutas só vão terminar, gente, o dia que ou morremos e fomos para a glória, ou Jesus arrebatar a igreja. Lá na vida eterna não vai ter choro, não vai ter aflição, não vai ter sofrimento. A única maneira de você ficar livre de lutas é partindo para a glória ou sendo arrebatado. Caso contrário, se prepare, você ainda vai passar muitas lutas, mas vence em todas as coisas
você é mais que vencedor. Olha para a vida dos profetas, Davi, Elias, Eliseu, e outros que foram usados por Deus. Olha a vida deles, cheio de lutas e batalhas. Batalhas atrás de batalhas. Um dia Jesus falou que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Por quê? Perseguiram os profetas que foram antes de vós. E então ele falou assim: ó, quando perseguirem vocês, fiquem alegres, exultem. Perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu e você não somos melhores que eles. Que Elias, Eliseu, Davi. Se eles passaram lutas, nós vamos passar. Mas eles não tinham o sangue de Jesus. Eu e você temos o sangue de Cristo. O diabo não tinha sido derrotado. Hoje, o diabo está derrotado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Timóteo, cuidado com um tal de Alexandre, o latoeiro, porque ele resistiu muito às minhas palavras, Timóteo. Ele resistiu muito às nossas palavras. Que palavras? O evangelho que Paulo pregava. Ele resistiu muito. E você que está me assistindo, se você prega o evangelho, vão resistir às suas palavras. Principalmente o evangelho. Evangelho é o que, gente? Boas novas. Boas notícias. Resistiram. Os fariseus resistiram a Jesus. Jesus pregava e eles desistiram. Jesus pregava e eles resistiram. Resistiram a Jesus, vão resistir você. Então ele disse: Timóteo, tenha cuidado com esse homem latoeiro, me causou muitos males. Resistiu às nossas palavras. E olha, se tem uma coisa que o diabo não gosta, é da pregação do evangelho. E me levanta pessoas para resistir a essa letade. A pregação daquilo que Cristo fez por nós, da nova aliança. Quando é pregado que nós somos a justiça de Deus, somos perdoados, justificados, santificados, salvos pela graça, que nós temos que confiar no sacrifício de Jesus, o diabo odeia o evangelho. E o Paulo ele falou, resistiu muito às nossas palavras, a verdade que nós pregamos. E vão resistir você, mas continue pregando o evangelho. Resista, seja mais resistente, como Paulo, como Elias, como Moisés, seja resistente em nome de Jesus Cristo. Olha que história interessante. Atos 13, versículo 6. Havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, um judeu mágico, ilusionista, isso é um absurdo, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Barnabé e Saulo me ensina a palavra de Deus. Versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. O Paulo pregando o evangelho, e quem está lá? Elimas, um judeu, um falso profeta, resistindo às palavras de Paulo. Não queria que aquele homem ouvisse o evangelho. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E olha o que o pregador da graça fez. Olha só. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à borda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Olha só, gente. O Elimas querendo atrapalhar e o Paulo pregador da graça, porque ele estava atrapalhando a pregação do evangelho. Ficava cego por algum tempo e o Elimas ficou cego, porque ele resistia à pregação do evangelho. Eu não vou me levantar contra o evangelho. Jamais. Eu não sou popo. Ao contrário, eu vou pregar o evangelho em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então, se alguém está resistindo, você está pregando, se você é pastor e está me ouvindo, estão resistindo o evangelho que você prega, ei, vai cair por terra. Deus é contigo. Em nome de Jesus, eu quero orar por vocês. Vocês precisam da minha oração? Você que está doente, lutando contra sintomas, tudo é possível aquele que crê. Não desista, tá bom? Porque tudo é possível para aquele que crê.
Você está passando luta na família, dificuldades? Olha, o inimigo vem por um caminho e foge por 7 caminhos. Você crê nisso? Você acredita? Eu quero orar por vocês então. Se for possível, feche os teus olhos. Porque aonde você está, se você está vivendo o pior dia da sua vida, o poder de Deus te alcança para te fortalecer, te consolar, te restaurar e te levantar em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu oro por todos nestes momentos, por aqueles que estão sofrendo, a Deus, estão passando no vale da sombra da morte. Mas eu sei que o Senhor está com eles. Como Davi diz, tu estás comigo. Tua vara, teu cajado lhe consolam. Console essa pessoa, ó Deus. Fortaleça ela. Aquele que está com pensamentos malignos da mente, desanimados. Em nome de Jesus Cristo, visita essas pessoas. E, meu Deus, na autoridade que tem o nome poderoso de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz contra todo o mal da sua vida, do alto da cabeça aos pés. Eu resisto a todo mal. E eu digo, diabo, sai da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Porque eu as abençoo. Senhor, fortaleça cada um que ouviu essa mensagem. Console, é o que eu te peço. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. E você diz, assim seja na minha vida. E graças a Deus. Aleluia. Só para recapitular, resistir é se opor, é suportar, é ficar de pé diante das adversidades, diante do inimigo. Ficar de pé e recusar ser empurrado para trás. E você vai fazer isso em nome de Jesus, tá bom? Essa mensagem te ajudou? Sim, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, inscreva-se, porque quando eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você, tá bom? E se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, copie o link e envia nas suas redes sociais, tá bom? Obrigado pela tua audiência, eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.